Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cadê o campeão paulista, hein? Apesar dos desfalques, os erros se repetem. O Atlético foi cirúrgico, hein? Grande vitória do Dragão sobre o São Paulo e a gente precisa falar sobre muita coisa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Procura-se o campeão paulista de 2021. O que aconteceu com o São Paulo, eu sei, tem muita gente de fora, tem desfalques, mas que também alguns deles não estavam na final contra o Palmeiras, em que o São Paulo venceu, uma vitória consistente contra o arquirrival, Alviverde, sem Daniel Alves, sem Benítez, que machucaram ainda no intervalo do primeiro jogo. Ok, esses jogadores fazem falta, não estavam presentes nesses 3 jogos do início do Campeonato Brasileiro e mais Copa do Brasil contra o 4 de julho, ok, mas ainda assim, cadê aquele São Paulo? Mais impositivo, mais competitivo, mais aguerrido. O São Paulo foi dominado pelo Fluminense em casa na estreia, no primeiro jogo, em que o Volpi foi o destaque, o melhor em campo, e o Fluminense criou as melhores oportunidades. Depois jogou com um time completamente descaracterizado, mas ainda assim de jogadores que conseguiam, dentro do Campeonato Paulista, cumprir o seu papel. Também apresentou inúmeras falhas contra o 4 de julho, que é um time da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí no terceiro jogo pegou pela frente um bom time, um time bem encaixado, bem ajustado pelo Eduardo Barroca, o Atlético Goianiense, que está numa fase espetacular, né? 25 jogos na temporada, se não me engano, só 2 derrotas. Vem realmente numa crescente, embora o Barroca esteja no início de trabalho, dá para ver o barroquismo, né, nesse jogo do Atlético, né? Ele tem uma característica muito peculiar, que às vezes não conseguia desenvolver em equipes como Coritiba e Botafogo, por conta da limitação técnica. Esse time do Atlético tem jogadores interessantes, jogadores que talvez fossem titulares em outras equipes até de maior orçamento. E aí, dentro do sistema de jogo do Barroca, de propor uma marcação mais alta, uma intensidade, uma rapidez nos movimentos, uma defesa muito bem postada, jogadores com características interessantes. Pelos lados do campo, ele tem caras como o Dudu e o Janderson mais aberto. Na esquerda, o Natanael, que fez um grande jogo. Esse Natanael não jogou absolutamente nada no Internacional. Na verdade, nem teve muita sequência, né? Ele foi contratado, enfim, não foi utilizado, um alto salário, foi emprestado, ninguém entendia muito a contratação do Natanael. Está sendo muito útil no Atlético Goianiense, jogando como um meia, como um ponta, enfim, quase como um atacante. O Zé Roberto é um cara sempre perigoso. E a bola parada, ao mesmo tempo em que o Atlético tem aproveitado, o São Paulo está sofrendo muito com essa bola parada defensiva. E erros bobos, assim, erros de levantamento para a área, porque o lance em movimento, você às vezes até coloca o desconto de muitas vezes o cara tá fora do lugar, o atacante vem de encontro à bola numa condição de vantagem e tal. A bola parada é posicionamento, é treinamento. E o São Paulo está deixando a desejar nesse aspecto. A bola chega na área do São Paulo e os zagueiros não conseguem marcar. Aliás, uma demora absurda, né, no primeiro gol, no gol do Éder para validar, porque o Miranda dava condição no meio da área, ele vem de trás, acaba fazendo o gol e ninguém consegue marcar. Ninguém consegue marcar. Mas enfim, o Fernando Miguel, que é um ótimo goleiro, acho um goleiro bem interessante, já tinha se destacado apesar do rebaixamento do Vasco ano passado, ele fez uma defesa num chute do Luciano e depois no chute do Nestor, eu acho. Vocês lembram de mais alguma intervenção mais assim perigosa? O primeiro tempo do São Paulo, mais uma vez, difícil, com o Hernan Crespo não estava, mas a gente sabe que ele escalou o time, né? Juntamente com o Juan Granda, que foi o auxiliar na partida. Os 3 zagueiros, aqueles que a gente já esperava, o Miranda, o Bruno e o Léo, o Igor Vinícius, que fez uma péssima partida individual, aliás, muitos erros individuais do São Paulo, muitos erros. São Paulo estava sem o Luan, estava sem o Daniel Alves, estava sem o Benítez, é claro que sente, mas tinha o Luciano desde o começo, ele optou pelo Shailon, que vem de bons jogos realmente, mas ele e o Sara não conseguiram jogar. E o Atlético, por outro lado, dentro da sua estratégia, foi muito mais efetivo, né? Foi muito mais
se defendeu muito bem e conseguiu sair em velocidade, especialmente por esses jogadores de destaque pelos lados do campo, o João Paulo, que é muito rápido também, esse Marlon Freitas, que é ótimo volante, e aí funcionou. Quando eles fazem o primeiro gol, o São Paulo muda para o segundo tempo para tentar corrigir isso. Né, para tentar recuperar essa posse de bola. Na verdade, o São Paulo sempre teve mais posse de bola, desde o primeiro tempo. Mas para tentar ganhar o meio campo, para tentar ser um pouco mais rápido, o São Paulo não teve jogada individual, não teve uma velocidade nos movimentos de ataque, não teve uma transição mais rápida, não teve uma agressividade pelos lados que necessitava. O João Rojas não conseguiu jogar, não conseguiu penetrar e faltou isso, faltou 1 contra 1, faltou o chute a média distância, faltou ser mais agressivo. O São Paulo não teve isso, muito por conta pelos seus laterais travados pelo avanço desses dois homens de lado do Atlético Goianiense. Era difícil para o Igor Vinícius subir, embora 3 zagueiros, por conta do Natanael. Era difícil para o Reinaldo também, por conta do Janderson ali pelo lado dele. Então a estratégia do Barroca ela foi muito, muito competente diante de um São Paulo que estava muito abaixo do seu nível de rotação, com alguns desfalques importantes, é verdade, mas que não conseguiu exercer o seu jogo. Ficou no segundo tempo com uma posse de bola estéril, sem agredir o gol adversário. Tem um pênalti ali que foi marcado pelo árbitro, mas que a gente viu que não foi, né? O VAR corrigiu, porque o Igor Cariús, acho que chega na bola antes do arremate do Luciano, então realmente não houve a penalidade, mas naquele momento o São Paulo estava, um pouco antes até, né? Porque antes tem o segundo gol do Atlético. O São Paulo estava agredindo. Estava com a posse de bola no campo de ataque, e o Atlético esperando, e o São Paulo rodando, e tentando, e cruzamento, e vai, e volta, e puxa, e tá. E nada. E quando o Atlético pega a bola, isso me chama atenção. Eles são muito rápidos. Desde a saída da defesa, acionando os laterais, ou quando a bola chega no meio, eles dão um toque na bola. E quando eles dão um toque na bola só, mesmo o São Paulo com 3 zagueiros, eles conseguem chegar com perigo. E aí, cara, a gente precisa chegar nesse segundo gol do Atlético, que a gente precisa conversar sobre isso, né? O Thiago Volpi, ele já tinha, em alguns momentos, deixado a meta para promover essa saída de bola desde a defesa que o São Paulo faz. E que eu já disse que eu não discordo disso. Eu sei que tem um método nisso. Você chama o teu adversário. Você, quando chega no campo adversário, você atinge a superioridade numérica. Você evita o chutão. Você vai construindo a jogada. Tudo isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é didático, isso é, sabe, isso é assim, plasticamente perfeito, explicado. Tá tudo certo. Só que tem um pequeno detalhezinho aí nessa história. Tem um limite. Tem que ter um limite. Precisa de um limite. Quando você vê que a marcação está muito em cima, que os caras estão fechando todos os teus espaços, que você não vai conseguir tocar para o teu companheiro porque ele está apertado e ele corre o risco de perder a bola, e aí o mais importante é você não sofrer o gol, aí dá o chutão, meu filho. Isola a bola, chuta para lateral, faz qualquer coisa para não tomar o gol. É lindo sair jogando desde a defesa. Agora, quando os caras se põem completamente no teu campo de ataque e marcam todos os teus companheiros, é meio kamikaze tu tocar pro cara. E aí o Natanael fez a pressão no Galeano, que recém tinha entrado, e tem muita gente culpando o Galeano. Tá bom, a gente pode, digamos assim, responsabilizar o Galeano pelo erro individual que ele tem de chutar em cima do marcador. Embora, para mim, há o mérito também do marcador estar ali e fazer essa marcação-pressão. Mas ok, querem responsabilizar o Galeano? Ok, para mim a responsabilidade maior é do sistema. É de você, de isso incutir na cabeça do jogador a ponto de que ele não pode dar o chutão. De que ele tem que sair jogando. E o Volpi, gente, o Volpi errou. Porque o Volpi abandona o gol. Se vocês verem o gol, ele sai de onde ele está, ele vai quase ele rompe a linha da pequena área, que tem 5,5 metros para o lado direito, e ele rompe para esperar o passe. Só que aí o cara faz a marcação, o João Paulo chega e faz um gol belíssimo, um gol de qualidade técnica de quem sabe mesmo, né? Chuta onde deveria chutar, por cobertura, em diagonal, marcando um belíssimo gol e o segundo do Atlético. Mas o Volpi não estava no gol. Por quê? Porque a orientação é que o goleiro realmente saia de trás da sua meta exatamente para não correr risco.
Porque, né, se daqui a pouco o cara recua mal e ele tá atrás do gol, é gol. Então ele sai do gol exatamente para não ter esse risco. Só que aí ele desguarnece a meta. E olha que o São Paulo tem 3 zagueiros, cara. E mesmo assim, um rouba a bola, o outro chuta por cobertura, gol. Então não dá para melhorar isso. E aí o que mais me chamou a atenção foi que após o jogo, o João Paulo deu entrevista e disse assim: não, o professor Barroca estudou o adversário, nos passou que o Volpi faz esse tipo de jogada, ele sai muito do gol, ele oferece essa opção, então que a gente poderia marcar pressão e aí o gol poderia sair. Ou seja, tá previsível isso. Todos os adversários que vão jogar com o São Paulo desde o ano passado sabem que isso acontece. E em muitos casos o adversário consegue uma vantagem. Então assim, não quero aqui que esse vídeo seja uma terra arrasada. Já disse que tem desfalques, já disse que, não disse, mas vou dizer, é cedo ainda, embora para mim seja muito preocupante que um candidato ao título, nessas 2 primeiras rodadas, já perca pontos importantes. Não quero subestimar o Fluminense, não quero subestimar o Atlético Goianiense. Acho que o Atlético vai tirar ponto de muita gente boa, vai incomodar esse ano, vai assim, mas não vai ganhar o campeonato, né? Assim, a menos que eu esteja muito errada, o Atlético Goianiense não será o campeão brasileiro. Ou alguém aí acha isso? Se o Atlético não é o campeão brasileiro, ou não será o campeão brasileiro, embora possa fazer uma brilhante campanha, possa chegar até na Libertadores, o que eu também acho difícil, mas vai fazer campanha. Não é um time que vai disputar o título. E para mim, o São Paulo é um candidato. Então quando você perde pontos para essas equipes, independentemente do contexto, e óbvio que o Atlético mereceu a vitória, é tropeço. O Fluminense vai fazer uma grande campanha. Talvez chegue na Libertadores de novo, mas eu também não considero o candidato ao título, como considerava ou considero ainda o São Paulo. Então são 2 jogos em que você não recupera mais. Em que o São Paulo vai ter que recuperar ali na frente. Larga um pouco atrasado. De um time que recém venceu o estadual, mostrando um futebol muito interessante, acima de tudo competitivo, e que nos 3 jogos sequentes simplesmente desmanchou essa atitude do tricolor. Eu quero saber onde ela tá. Eu quero saber o que está acontecendo. Estão na ressaca do título ainda? Estão comemorando o título paulista? Valorizadíssimo, tem que comemorar. Mas a régua aumenta, né? O São Paulo, campeão paulista, ele, até pelo time que montou, pelo técnico, pelo trabalho, ele se alça, e pelo tamanho, pela grandeza do clube, ele se alça a vencer outros campeonatos. Então é por isso que a gente cobra. Porque esse São Paulo tem condições de disputar o brasileiro, disputar uma Copa do Brasil. E não pode ser eliminado para o 4 de julho na terça-feira. Vai ter que mostrar uma outra atitude para despachar a equipe do Piauí e conseguir avançar na competição e acordar. São Paulo ainda, campeão paulista, parece que está dormindo. O que vocês acham dessa história toda? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!